Olá a todos, sou o Afonso e bem-vindos ao Undertalker. Neste vídeo tive a honra de entrevistar um dos melhores e maiores autores que já conheci, Richard Zimler. Richard Zimler nasceu a 1 de janeiro de 1956, em Roslyn Heights, Nova York. Fez um bacharelato em religião comparada e um mestrado em jornalismo, tendo trabalhado como jornalista em São Francisco durante 8 anos. Em 1990, mudou-se para o Porto e ensinou jornalismo tanto no Instituto Superior de Jornalismo como na Universidade de Porto. Atualmente vive na cidade de Invicta com o seu marido, Alexandre Quintanilha, tem dupla nacionalidade, americana e portuguesa, e escreveu 20 obras, 12 romances, uma coletânea de contos e 7 livros para crianças. Dentre elas, a obra que eu vou falar hoje e nos próximos vídeos, Ilha Teresa. Este livro conta a história de Teresa. Ao mudar-se de Lisboa para os Estados Unidos, Teresa teve de aprender a lidar com uma nova realidade, novas pessoas, uma língua nova, uma cultura nova, uma forma diferente de ver e viver a vida. Assim, mesmo depois de um ano de estar na América, Teresa ainda se sente inadaptada com o resto do mundo, na sua própria ilha, a Ilha Teresa. Então, neste vídeo eu não vou falar muito sobre este livro, sendo que dentro de 2 ou 3 semanas eu vou publicar outro vídeo mais longo, só a falar sobre este livro. O básico do livro que tem que saber é que Teresa tinha problemas com os pais, tem dificuldades a adaptar-se, tem um melhor amigo chamado Angel, Caetano, mas Angel é uma alcunha, de 16 anos, que é um rapaz brasileiro e homossexual, que sofre bullying e é espancado inicialmente por um rapaz chamado Gregory Crowan. Lembrem-se deste nome, vai ser importante. Eu vou enviar o link desta entrevista e de todos os vídeos que eu fiz acerca da obra para Richard Zimler. Por isso, Richard, se estiver a ver, foi uma honra falar consigo. Enquanto alguém que no futuro gostaria de ser jornalista e adora escrever, foi um prazer saber que, como disse na minha entrevista, que nós não estamos sozinhos, que podemos ser diferentes e que podemos ter objetivos diferentes, mas que não estamos sozinhos. A sua história e a história de Teresa, o que ela sente ao longo da obra, realmente ajudaram bastante e, como tal, eu agradeço-lhe. Obrigado, Richard. Então, sem mais demoras, fiquem com a entrevista com Richard Zimler. Ora bem, novamente boa tarde. Obrigado pela sua presença e desde já desejo as melhoras para o Dr. Alexandre Quintanilha. Desejo-lhe as melhoras e que fique tudo bem. Portanto, vamos começar com as perguntas. A parte autobiográfica do livro não tem tanto a ver com os meus pais. Deixa-me dizer de uma outra forma. É a minha vida ao contrário, ou ao inverso. Ou seja, eu mudei dos Estados Unidos para Portugal e tive, como se diz, enfrentei muitos choques de cultura e dificuldades e, evidentemente, eu não sabia falar português e problemas, etc. Teresa é o contrário, ela muda de Lisboa para Nova York. Então, esse elemento autobiográfico são as dificuldades que os imigrantes enfrentam ao tentar adaptar-se ao novo país e, no caso de Teresa, a uma nova escola. Ok, sim, muito bem. Por acaso era essa a pergunta que eu ia fazer agora, que era como é que exatamente mudou a sua vida quando veio para Portugal? Foi difícil porque, primeiro, é um país estrangeiro, era um país estrangeiro para mim e os portugueses pensavam de uma forma diferente dos americanos sobre todas as questões de vida, sobre amizade, amor, o papel do professor, o papel do aluno, traição, a vida pessoal, era tudo diferente e conseguir amizades foi muito difícil. Nessa altura as pessoas não falavam inglês muito bem, então, e eu não falava português, então aprender a língua, e temos que aprender a língua para tentar fazer uma aproximação às outras pessoas, e não queria limitar-me a falar e conversar só com estrangeiros. Eu acho isso absurdo. Então
E Porto, em 1990, não tem muito a ver com Porto em 2023. Era uma cidade escura, provinciana, muito fechada. As pessoas não sabiam o que se passava no estrangeiro. Havia uma só loja, imagine, uma só loja que vendia jornais e revistas estrangeiros. E agora, com a internet, todas as pessoas em Portugal têm acesso às mesmas informações dos americanos ou chineses. Então, Portugal nessa altura estava numa bolha parado em tempo, eu diria. Então foi muito difícil eu adaptar-me ao país. Sim, pois concordo plenamente que essa realidade mudou muito de antes para agora. É mesmo. A próxima pergunta, e isto vai, claro que envolve um pouco de conhecimento da obra. Ao chegar a Portugal ou mesmo na América, teve algum, vou colocar entre parênteses, Gregory Crowan na sua vida? O que é Gregory Crowan? Gregory Crowan foi o rapaz que inicialmente começou por maltratar Angel e queria perguntar se teve alguma experiência parecida com isso. Está bem. Não, não encontrei nenhum inimigo, entre aspas. O que eu encontrei era um mundo que eu não conhecia. Dificuldades cotidianas, simplesmente ir ao posto médico era difícil. Como é que eu lido com os funcionários do posto médico? O que é que eu tenho que fazer? E a burocracia era terrível nessa altura. Conseguir vistos, lidar com o Ministério de Administração Interna. Então, não havia um inimigo, havia todas as dificuldades de viver num país estrangeiro que não conhecemos. Sim, pois. Agora a próxima pergunta também terá a ver com a obra. Sim. Provavelmente estou a imaginar a resposta, mas alguma vez se sentiu perdido na sua ilha? O que é que fez para voltar para a costa, digamos assim? É boa pergunta. Sim, senti-me muito isolado em Portugal. Eu senti que as pessoas não me entendiam. Senti que não era possível eu comunicar os meus pensamentos e emoções mais importantes. Senti-me muito só. Como é que eu consegui ultrapassar isso? Pouco a pouco, aprendi português. Pouco a pouco, arrisquei e tentei conseguir novos amigos, porque cada amizade que nós tentámos fazer em um risco, porque podíamos ser rejeitados, não é? Então, pouco a pouco, conheci o país melhor, conheci como é que as pessoas pensavam, adaptei-me ao ritmo de dar aulas na Escola Superior de Jornalismo, mas levou-me muito tempo criar pontes entre a minha ilha e o resto de Portugal. Levou muito tempo. Quem pensa que isso é fácil não percebe o que é a vida de um imigrante. Sobretudo um imigrante num país em que não fala a língua. Os imigrantes ucranianos que vêm agora a Portugal, sem apoios, sem ajuda, essa mudança vai ser muito difícil. Sim. A próxima pergunta era uma pergunta interessante, que era: se houvesse uma música que representasse Teresa, qual é que seria para si? Boa pergunta, não sei. Angel, claro que seria os Beatles, e Strawberry Fields Forever, talvez. Se fosse a Teresa, deixa-me pensar. Na verdade, no nosso projeto houve uma intertextualidade, e mesmo antes de falar consigo, a música que eu escolhi foi Strawberry Fields Forever, curiosamente. Pois, é a música do livro dos Beatles, mas há uma canção que você não vai conhecer. A cantora é Linda Ronstadt, que tem uma voz magnífica, é dos anos 60, 70, 80 nos Estados Unidos. E eu acho que o título da canção é A Different Drummer, ou Different Drum, ou Different Drummer. You and I call to the beat of a different drum.
A canção é Por linda. acaso acho que já estou a conhecer, sim. E porquê é que se acha que resignava essa música com Teresa? Porque a música é sobre uma senhora ou menina que não consegue encontrar amor, não consegue o amor da sua vida, não consegue apaixonar-se por alguém e ter uma relação mútua, esse amor mútuo. E eu acho que, e ainda por cima, a canção é linda. Sim. Esta era a nossa última pergunta, que era: teria algum conselho para adolescentes de fora e de dentro que estejam a sentir o mesmo que Teresa sentiu ao longo da obra e o que o senhor sentiu quando veio para Portugal? Uau, isso é muito difícil. Coragem, 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 força, força, força. Não é difícil, não é fácil ser adolescente, não é fácil tentar viver uma vida autêntica, porque pensamos sempre, se nós revelarmos as nossas paixões e os nossos interesses, os outros vão fazer troça de nós. Então, mas se calhar o meu conselho importante seria evitar pessoas tóxicas, fazer amizades com pessoas boas que gostam de nós e evitar aquelas pessoas tóxicas que não nos gostam. Sim. Novamente, estas eram as nossas perguntas. Obrigado por estar aqui. E acho que mais importante do que isso, obrigado por escrever esta obra, que é muito obrigado, agradeço. É que muitos dos sentimentos que Teresa sente ao longo da obra, claro que num nível não é tão extremo, não é? Mas grande parte do que Teresa sentiu e da inadaptação a ela, eu senti e muitos dos meus colegas sentiram isso na pele. Okay. É bom saber isso. Então eu agradeço imenso. Porque eu agradeço também esta oportunidade de falar consigo e com os outros. Porque esta obra, e no fundo o senhor mostra-me que não estamos sozinhos, não é? Que é sempre alguém que quer ser escritor, quer ser jornalista e que está no mesmo barco de nós. Por isso, obrigado mesmo. Obrigado. Foi um prazer falar consigo. Um prazer. Até logo. Tudo de bom. Obrigado.